Continuando o capítulo 11 de contagem combinatória, né? Vamos ver agora o princípio multiplicativo da contagem. Então, considere agora o problema de contar quantas maneiras existem de enfileirar 7 crianças, sendo 4 meninas e 3 meninos, de modo a alternar meninos e meninas. Podemos pensar em formar a fila com 7 decisões sucessivas, onde na decisão número I, escolhemos a criança que vai ficar na posição I da fila. Assim, começamos escolhendo uma das 4 meninas para ficar no começo da fila, pois se escolhermos um menino, não será possível intercalar, né? Nós queremos colocar uma menina, um menino, uma menina, um menino, e até os 7 lugares, né? Em seguida, temos que escolher um dos 3 meninos para ficar em segundo lugar. Depois, temos que escolher outra menina, que não pode ser a que ficou em primeiro lugar. Temos, portanto, apenas 3 alternativas possíveis nessa escolha. Analogamente, temos apenas 2 alternativas para o quarto lugar, um dos 2 meninos ainda não escolhidos. Depois, 2 alternativas para o quinto lugar, quinta posição, uma das 2 meninas restantes. E apenas uma alternativa para o sexto e o sétimo lugares, o último menino e a última menina. Pode-se ver que qualquer disposição alternada das crianças pode ser obtida por esse processo, e que qualquer variação nas escolhas resultará em uma disposição diferente, em uma fila diferente. Portanto, o número de maneiras de arranjar as crianças é 4 vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 1, vezes 1, que dá 144. 4 possibilidades para a primeira menina, 3 o primeiro menino. 3 para a segunda menina, 2 para o segundo menino. 2 para a terceira menina, 1 para o terceiro menino, 1 para a última menina. Não é isso? O raciocínio usado nesse problema é uma instância do chamado princípio multiplicativo da contagem, o princípio fundamental da contagem. Para usar esse princípio, temos que imaginar o processo de construção e escolha de um dos objetos a contar com uma sequência finita de decisões, D1, D2 até DR. São decisões que temos que tomar. De tal forma que cada combinação diferente de escolhas nessas decisões produza um objeto diferente. Então, vamos fazer R escolhas, formar um objeto, e cada escolha vai formar um objeto diferente. E todos os objetos possam ser obtidos por esse processo, né? Nesse caso, se cada decisão DI pode ter NI escolhas distintas, então o número de objetos possíveis será N1 da primeira escolha, vezes N2 da segunda escolha, vezes N3 da terceira escolha, até NR da última escolha. Ok? Então, é um princípio bem básico que nós já vimos aí no colégio, né? Então, exercício 11.11. Em uma reunião de N pessoas, cada uma escreve seu nome em um bilhete e o entrega a alguma outra pessoa do grupo. Já vimos essa questão, nós fizemos lá pensando em funções. Quantos são os resultados possíveis dessa operação? Vamos pensar aqui de outro modo. Cada uma das N pessoas pode entregar seu bilhete a N menos uma outras pessoas. Então, fica mais fácil enxergar assim, né? Então, a primeira pessoa tem N menos uma possibilidades. A segunda pessoa, N menos uma possibilidades. Até a última pessoa que tem N menos uma possibilidades. N1 elevado a N. Ok? Então, fica mais fácil enxergar assim. Essa questão já foi vista antes. Quantas bandeiras é possível formar com 5 listras horizontais com cores azul, branca e vermelha, sendo que 2 listras adjacentes devem ter cores diferentes? Então, vamos lá. A primeira listra, nós temos 3 cores possíveis. A segunda listra não pode ser a cor anterior. Então, são 2 cores possíveis. A terceira listra não pode ser a cor anterior. Então, das 3, nós tiramos a anterior, 2 possibilidades. A quarta lista, nós temos 3 cores, mas não pode ser a anterior, não tem que ser diferente da lista 3, então tem que ser 2 cores. E a última lista, a quinta listra, nós temos 3 cores possíveis, mas não pode ser igual à lista 4, então são 2 possibilidades. Então fica 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 16 igual a 48 bandeiras possíveis. Lembrando, né, 2 listras adjacentes devem ter cores diferentes. Então, quando eu escolher a primeira, eu tenho 3 possibilidades. Mas quando eu escolher a segunda, a cor não pode ser igual à listra 1. Quando eu escolher a lista 3, tem que ser diferente da 2. Quando eu escolher a 4, tem que ser diferente da 3. Quando eu escolher a 5, tem que ser diferente da 4. Por isso que aqui são 2 possibilidades. Ok? Sejam x e y conjuntos finitos, com x, o tamanho de x sendo m, o tamanho de y sendo n. Essa questão aqui é... tá. Seja R um subconjunto de x com R elementos e S um subconjunto de y com S elementos. Quantas funções f distintas existem de x para y, tais que f de x pertence a S para todo x pertencente a R. Vamos ver aqui essa solução nos slides à parte.
Aqui estão. Exercício 11.13. De novo, sejam x e y conjuntos finitos, com x igual a m, o tamanho, y igual a n, o tamanho de y. Seja R um subconjunto de x com R elementos e S um subconjunto de y com S elementos. Quantas funções f distintas existem de x para y, tais que f de x pertence a S? Então, vamos lá. Cada elemento de R, né? R é um subconjunto de x. Cada elemento de R tem S valores possíveis para escolher no valor da função. Não é isso? Ok? Então, cada elemento de R tem S valores, que são os elementos de S. E cada elemento fora de R tem N valores possíveis para ser escolhido. Pelo princípio multiplicativo, a resposta é S elevado a R. Por quê? O R está no expoente. Cada elemento do R, né, subconjunto de X, o R, eu tenho S possibilidades, são os S elementos, S's elementos de S. Fica S vezes S, vezes S's, vezes S's, R vezes para cada elemento de R. Né? E os demais elementos de X, os que estão fora de R, eu posso escolher qualquer elemento de Y. Então, eu tenho quantas possibilidades? M menos R, né? Quer dizer, N possibilidades, né? Perdão. N possibilidades, que são o número de elementos em Y. Então, para cada elemento fora de R, eu tenho N vezes N, vezes N, vezes N, M menos R vezes. Tá bom? Fica S elevado a R vezes N elevado a M menos R. Ok? Voltando ao livro. Um baralho padrão tem cartas de 4 naipes e 13 valores, 52 cartas no total. De quantas maneiras é possível formar uma pilha de 3 cartas sem repetir nenhum naipe ou valor? Vamos ver aqui. Olha só. A primeira carta, ela pode ser qualquer uma. A primeira carta dessa pilha de 3 cartas pode ser qualquer uma das 52 cartas. Então, nós temos 52 possibilidades. A segunda carta tem que eliminar. Não posso usar mais o naipe da primeira carta. Então, sobram 3 naipes. Cada naipe tem 13 cartas, 3 vezes 3 dá 39 cartas. Mas dessas naipes que sobraram, eu tenho que excluir também as 3 cartas que são iguais à primeira carta. Né? Então, digamos, eu escolhi a carta 10. Então, 10 de ouro. Então, eu tenho que excluir agora o 10 de copas, o 10 de espadas e o 10 de paus. São 2, 13, dá 26 cartas. Mas eu tenho que excluir também as 2 cartas da primeira carta escolhida e as 2 cartas da segunda carta escolhida. Por que 2? Porque são 2 naipes. Então, são 26 menos 2, 26 menos 4 dão 22. Pelo princípio multiplicativo, 52 possibilidades para a primeira carta, vezes 36 possibilidades para a segunda carta, vezes 22 possibilidades para a terceira carta. Então, fica 52 vezes 36 vezes 22, pilhas diferentes de 3 cartas, ok? Quantos números inteiros existem entre 1.000 e 9.999, inclusive ambos, inclusive os dois são possíveis, com todos os algarismos sendo distintos? Né? Então, vamos lá. O primeiro algarismo, ele tem 9 possibilidades. Eu posso escolher do 1 ao 9. O 0 não pode ser o primeiro algarismo, né? O segundo algarismo pode ser qualquer um, menos o primeiro algarismo. Pode ser, inclusive, o 0. O terceiro algarismo tem 8 possibilidades. Pode ser qualquer um de 0 a 9, menos o primeiro e o segundo. O quarto algarismo tem 7 possibilidades, de 0 a 9, menos o primeiro, o segundo e o terceiro algarismo. Então, são 9 possibilidades para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro, 7 para o quarto. Então, 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Veja que essa ordem que nós escolhemos, os algarismos, essas decisões, como é falado aqui no princípio multiplicativo, né? As decisões, né, de escolha, ela foi muito importante eu ter seguido essa ordem, né? Do primeiro para o último. Se eu tivesse escolhido do último para o primeiro, eu ia ter muito problema, pela questão de eu não poder ter 0 no primeiro algarismo. Ok? Então, a resposta é essa. Essa sequência de escolhas é bom a gente escolher a ordem dessas decisões, né, dessas escolhas. Perfeito. Os números 0, 1, 2 até 9 são colocados em uma sequência x0, x1 até x9, de tal forma que xk é maior ou igual a k menos 2 para todo k. Ou seja, x9 é maior ou igual a 7, x8 é maior ou igual a 6, x7 é maior ou igual a 5, e assim por diante. De quantas maneiras podemos fazer isso?
Esse aqui é um exercício interessante também, que mostra que a ordem nas decisões, né, que devemos tomar, a ordem nas escolhas, é muito importante, né? Aqui, a ordem interessante é escolher do x9, né, até o x0, tá? Então, o x9, nós temos quantas possibilidades para o x9? Nós temos 3 possibilidades. O x9 pode ser o 7, o 8 ou o 9. 3 possibilidades. O x8, nós temos quantas possibilidades? 4 possibilidades, né? Pode ser o 6, aqui o 6. Pode ser o 7, pode ser o 8 e pode ser o 9. Só que tem que excluir o x9, porque são distintos, né? Então, na verdade, são 3 possibilidades. O 6, 7, 8, 9 menos o x9. E o x7? Seriam 5 possibilidades, do 5 ao 9. 5, 6, 7, 8 e 9. Só que tem que excluir o x9 e o x8. Né? Então dá 3 possibilidades também. O x6 também são 3 possibilidades, porque vai do 4 ao 9, menos x9, x8 e x7. O x5 também são 3 possibilidades. Posso escolher do 3 ao 9, mas eu tenho que excluir todos os anteriores. x6, x9, x8, x7, x6. O x4 também 3 possibilidades, do 2 ao 9, né? Menos o x9 e o x5, até o x5. O x3 também tem 3 possibilidades, do 1 até o 9, menos o x9 até o x4. X4, x5 até o x9 não podem ser escolhidos, porque tem que ser diferentes. O x2, agora, ao invés de 3 possibilidades, cai para 2. Por quê? Porque o conjunto agora continua sendo o mesmo, 1 até 9. Só que agora eu tenho que excluir o elemento x3. E o x1 não tem jeito, é só uma possibilidade. É de 1 até 9, mas eu tenho que excluir do x9 até o x2. Pelo princípio multiplicativo, eu tenho 7 e 3 aqui, né? 3, 3, 3, 3. Então fica 3 elevado a 7 vezes 2 vezes 1. Então fica 2 vezes 3 elevado a 7. Se eu fosse fazer uma escolha do x1 até o x9, eu teria muitos problemas, né? Mas então essa ordem de escolha do x9 até o x1 foi muito boa para usar o princípio multiplicativo. Ok? Finalmente, para encerrar, exercício 11.17, uma placa de automóvel tem 3 letras maiúsculas seguidas de 4 algarismos. Quantas placas distintas existem? Isso aqui é bem fácil, né? Eu tenho 26 letras no alfabeto, então eu tenho 26 letras para 26 vezes 26 vezes 26, né? Possibilidades, ok? Né? Primeira letra, qualquer uma das 26. Segunda letra, qualquer uma das 26. Terceira letra, qualquer uma das 26. Né? E o número, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Fica 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Ok? Agora, professor, e se eu tivesse que ter letras e números diferentes? Como é que seria isso? Né? Então, letras e números distintos, né? Quantas letras existiriam? Né? Como é que a gente faria isso? Seria 26 para a primeira letra, né? 26 vezes 25 vezes 24, porque tem que ser diferente, né? Agora vamos escolher os números. 10, pode ser qualquer um dos, né? 0 a 9. Agora tem que ser diferente. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Seria esse número aqui, com letras e números sendo distintos, ok? Só uma observação aqui que eu acabei de perceber que eu cometi um erro. No exercício anterior, eu fiz até o x1, mas tem que fazer até o x0, né? Ok? E aqui, então, tem que ter um errinho aqui. Aqui permite o número 0, de 0 a 9. Então, vamos corrigir aqui rapidamente. Aqui de 1 a 9. Aqui de 0, pode ser, o x2 pode ser o 0. Então, aqui continua sendo 3 possibilidades. O x1, 2 possibilidades, do 0 ao 9. E o x0, né? O x0 é o x0 sim que é uma possibilidade, né? Que vai do 0 até o 9, menos o x9 até o x1. Ok? Então, pelo princípio multiplicativo, vai ter um 3 a mais aqui. São 8 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fica 2 vezes 3 elevado a 8. Ok? Então, corrigindo aqui, um pequeno errinho, porque o exercício deixava ter o x0, né? Aqui permite o 0. Eu achei que estava
Está fazendo só até o 1. Perfeito? Ok. Vamos agora ver permutações. Seja X um conjunto finito de N elementos. Informalmente, uma permutação de X é uma lista dos elementos de X em determinada ordem, sem repetições nem omissões. Mais precisamente, podemos definir uma permutação de X como uma função f bijetora do conjunto 0, 1 até n-1 para o conjunto X. Podemos interpretar o valor de fk como elemento que está na posição k da lista, contando a partir de 0. Por exemplo, suponha que x é o conjunto das vogais, x igual a A, E, I, O, U. A função 0U, 1E, 2I, 3A, 4O é uma permutação de x. Isso aqui é uma função, né? Do 0, 1, 2, 3, 4 nas vogais A, E, I, O, U. E como é uma função, tem que ser bijetora, não pode haver repetição, né? Então, esta função pode ser escrita também como, você escreve os números em cima do domínio, 0, 1, 2, 3, 4, e aqui a imagem U, E, I, A, O, né, dessa função U, E, I, A, O. Ou podemos escrever como uma sequência, U, E, I, A, O, aqui está subentendido que é posição 0, posição 1, posição 2, 3 ou 4. Ou poderia também pensar na ordem, começando de 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ou simplesmente com uma palavra U, E, I, A, O, né? Ficando subentendido que os índices da sequência começam com 0 ou, dependendo do problema, poderiam começar em 1. Duas outras permutações distintas seriam o IEAO e IEAOIU, como está dizendo aqui no livro, né? Quantas permutações de X existem? Quando tentamos escrever uma permutação F, elemento a elemento, é fácil ver que temos N escolhas para o elemento F0, qualquer elemento de X. N-1 escolhas para o segundo elemento, N-2 para o terceiro elemento, e assim por diante. Para o penúltimo elemento, teremos F, né, teremos duas possibilidades, e para o último elemento, teremos apenas uma possibilidade. Qualquer série de escolhas resultará em uma permutação distinta. Então, para o primeiro elemento, eu tenho N possibilidades. O segundo elemento tem que ser diferente do anterior, N-1. O terceiro elemento tem que ser diferente das duas anteriores, N-2. E assim por diante até 1. Isso é a definição de N fatorial. Ok? Esse número aqui, N, exclamação, nós vamos chamar de N fatorial. É N vezes N-1 vezes N-2 até 1. Assim, por exemplo, o número de permutações das 5 vogais é 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Ok? Isso aqui não é muito importante. O importante aqui é que N fatorial é o número de bijeções entre dois conjuntos de N elementos, né? De funções bijetoras entre dois conjuntos X e Y de N elementos. Observe que se o conjunto X é vazio, isto é, N é igual a 0, o tamanho do X é 0, há apenas uma permutação possível, que é justamente a sequência vazia. Nós já vimos alguns exemplos com a sequência vazia, que eu chamava de epsilon, né? Ok? Esta observação justifica a definição de 0 fatorial como sendo 1. Então, aqui, para algumas pessoas pode causar estranheza, mas 1 fatorial é 1, e 0 fatorial também é 1. Porque seria o número de bijeções da função vazio, do conjunto vazio para o conjunto vazio. Quantas funções existem desse tipo? 0, ou, quer dizer, perdão, uma, que é a função vazia, né? Então, existe uma função, a função vazia, então 0 fatorial é 1. Ou pensando em sequências ou palavras, né? A palavra vazia, a sequência vazia, então é uma sequência, a sequência vazia, então 0 fatorial é 1. É definido desse modo. O seguinte exemplo ilustra um uso menos trivial de permutações. Suponha que N pessoas com N maior ou igual a 2 devem sentar em uma fila de N cadeiras, mas duas dessas pessoas, Alice e Beto, são um casal e querem ficar um ao lado do outro. De quantas maneiras podemos fazer isso? Observe que Alice pode ficar à esquerda ou à direita de Beto, mas em qualquer caso, o casal pode ser considerado uma única pessoa, e as duas cadeiras que eles ocupam pode ser considerada uma única cadeira. Então, nós temos N pessoas, mas vamos considerar Alice e Beto como uma só. Então, são N menos uma pessoas. E o número de permutações será N menos 1 fatorial. Então, existe N menos 1 fatorial. Mas uma vez que colocamos o Alice e o Beto nessa cadeira deles, né, nessas duas cadeiras deles, que estão juntinhas, nós podemos colocar Alice e o Beto ou Beto e Alice, né? E aí temos duas possibilidades.
Por isso que é 2 vezes n menos 1 fatorial. O fatorial de n cresce muito rapidamente quando n aumenta. Por exemplo, 20 fatorial é esse número enorme aqui, ou seja, mais de 2 quintilhões, bilhões de bilhões. O fatorial de 50 é aproximadamente 3,04 vezes 10 elevado a 64, que é muito maior que o número de átomos no sistema solar. Assim, embora possamos facilmente calcular o número de permutações de um baralho de 52 cartas, que vai dar 52 fatorial, é impossível gerar todas essas permutações em qualquer computador concebível atualmente. Ok? Então, esse exercício aqui, 11.18, está um pouco fora do que nós estávamos vendo, então vou parar, vou pulá-lo. Vamos ver aqui rapidamente a fórmula de Stirling para o cálculo de fatorial, que ela é muito interessante. A fórmula 11.3 não é adequada para calcular n fatorial, que é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 1, quando n é muito grande. Por exemplo, para calcular esse número aqui, 1 milhão fatorial de 1 milhão, temos que multiplicar 1 milhão de números. E o produto vai crescendo a cada passo. O resultado tem mais de 5 milhões de algarismos. Uma fórmula que permite estimar o valor aproximado do fatorial com menos trabalho foi encontrada por De Moivre e Stirling. É chamada fórmula de Stirling. Ele provou que o logaritmo de n fatorial é aproximadamente n log n menos n mais 1 meio de ln, que é o logaritmo natural, de 2πn, onde ln é o logaritmo natural na base e, o número de Euler 2,717182818. Aplicando o exponencial e elevado a x em ambos os lados, aplico o e elevado aqui, elevado ao logaritmo dá o n fatorial. Aplicando o e elevado aqui, vai ficar isso, raiz de 2πn, né, por causa desse 1 meio, raiz de 2πn, n elevado a n, sobre e elevado a n. Então, aproximadamente vai ser isso. Nessa disciplina eu não vou cobrar o uso dessa fórmula, não é preciso decorar, mas é importante saber que há modos interessantes de estimar o valor do fatorial sem ter que fazer aquela conta, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 até 1. Então, n fatorial é aproximadamente raiz de 2πn, interessante ter o número π aqui, né? Vezes n sobre o número de Euler elevado a n. Então, aparece aqui tanto o número π e o número de Euler, que são números irracionais. Curioso isso, né? Então, vamos lá, vamos terminar com esses dois exercícios. Exercício 11.19. De quantas maneiras podemos dispor 8 torres de xadrez idênticas em um tabuleiro com 8 por 8 casas, de modo que não haja duas torres na mesma linha ou na mesma coluna? E se as torres tiverem 8 cores diferentes? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, né? As torres sendo iguais primeiro. Eu preciso ter uma torre em cada linha, mas em colunas diferentes. Ou, equivalentemente, tanto faz, uma torre em cada coluna, mas em linhas diferentes. Porque as linhas não podem, né, se chocar, não é isso? Ok, na primeira linha, eu tenho 8 posições para escolher a posição da torre. Na segunda linha, eu tenho 7 posições, porque eu não posso escolher mais a posição escolhida na coluna da torre anterior. Na terceira linha, eu vou ter 6 posições. Na quarta linha, 5 posições. Até a última linha, eu só vou ter uma possibilidade, uma posição. Então, a resposta vai dar 8 fatorial, certo? Então, 8 vezes 7, 8 para a primeira linha, 7 para a segunda linha, 6 até 1. Né? Então, 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso considerando as torres iguais. E se as torres são diferentes? Então, vamos fazer o procedimento todo anterior. Vamos escolher primeiro as posições no tabuleiro, na linha, linha por linha. Primeira linha escolhi, segunda linha escolhi, terceira linha escolhi as posições. Escolhi das posições, agora eu vou escolher que torre eu vou colocar. Na primeira linha, naquela posição escolhida, eu tenho 8 torres possíveis. Na segunda linha, como as torres são diferentes entre si, eu tenho 7 torres possíveis. Na terceira linha, 6 torres possíveis. De novo, eu vou ter 8 fatorial. Eu tenho 8 fatorial possibilidades para escolher as posições e 8 fatorial possibilidades para escolher as torres. Então, vai ficar 8 fatorial ao quadrado. 8 fatorial vezes 8 fatorial, se as torres são diferentes. Se as torres são iguais, basta escolher as posições, dá 8 fatorial. Ok? E, finalmente, para terminar, exercício 11.20. Um trem de montanha-russa tem 6 bancos de 2 lugares. De quantas maneiras podem sentar 6 meninas e 6 meninos?
sendo que em cada banco deve haver um menino e uma menina juntos, né? Veja, como é que resolvemos esse problema? Nós temos que escolher nos bancos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, até o sexto banco. Temos que escolher uma ordem dos meninos e temos que escolher uma ordem das meninas. Então, é basicamente uma permutação dos meninos, 6 fatorial permutações dos meninos, né? 6 fatorial permutações das meninas. Então, o primeiro menino vai com a primeira menina, o segundo menino vai com a segunda menina e assim por diante. Depois que eu escolhi os pares, né, dos meninos nas ordens, né, no primeiro banco vai esse menino e essa menina. No segundo banco, esse menino e essa menina. Depois disso, temos que escolher se a menina vai em qual banco, né, daquele banco lá. É isso? Se as posições no banco são diferentes, né? O menino foi à esquerda e a menina à direita, né? Ou a menina foi à esquerda e o menino à direita. Então, temos cada duas possibilidades, menina e menina ou menina e menino. Então, para cada banco, mais duas possibilidades. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, né, para cada banco. A gente pode inverter, menino com menina, menina com menino. Fica 6 fatorial ao quadrado, porque 6 fatorial dos meninos, 6 fatorial das meninas, vezes 2 elevado a 6. Ok? Perfeito. É isso. Vamos ficar por aqui.